né, toda essa nossa motivação para levar adiante as sementes do Evangelho. Então vamos começar fazendo uma leitura aqui do tema em questão hoje, que é capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Os falsos profetas da erraticidade. Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1862. Item 10. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados. Existem também, e em maior número, entre os espíritos orgulhosos, que sob a falsa aparência de amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação libertadora da humanidade, lançando por médiuns, dos quais se servem sistemas de ideias polêmicas e absurdas. Então vamos aproveitar, fazer uma pequena pausa, para que a gente possa fazer aqui uma reflexão, né? Fazer aqui um resumo, um comentário sobre esta primeira lição. Quando ele fala que os falsos profetas da erraticidade e um maior número, né, estão entre os encarnados, né? Somente entre os encarnados existe também um maior número entre os espíritos orgulhosos, né? Nós vamos lembrar que a gente vai olhar, meu Deus do céu, como assim? Eu não sabia disso. Mas aqui estão entre os encarnados. Existem também, e em maior número, entre os espíritos orgulhosos. Nós vamos lembrar que nós nos deparamos todos os dias com pessoas assim, orgulhosas, vaidosas, egoístas, pessoas que pelo fato de ter um emprego melhor, ter um poder aquisitivo melhor que o outro, acabam humilhando por meio do seu orgulho. Mas vai que lá na frente, um dia, né, essa pessoa precisa de você. E aí você vai lembrar, meu Deus, eu vi tanta coisa acontecer na minha vida, mas não se preocupe, faça o bem. Faça o bem que você puder, não se preocupe, a gente vai se deparar sempre com pessoas orgulhosas, egoístas. Isso faz parte da nossa vida, do nosso processo reencarnatório aqui na Terra. E quando ele diz que ele semeia a desunião e retarda, né, essa obra de antecipação com a falsa aparência, isso acontece muito no Espiritismo. A maioria dos médiuns que não estudaram, não tiveram uma boa formação na doutrina espírita, né? Tem que ter muito cuidado com essa questão da falsa aparência. Às vezes você se depara com um espírito, com um palavreado muito aguçado, né? Digamos assim, que até mesmo uma coisa bem difícil, bem mais... Deixa eu ver aqui, eu até me esqueci aqui, deixa eu procurar aqui a palavra correta, né? Entendeu? Mais evoluído que você, né? Às vezes a gente tá falando, acaba esquecendo, né? Então, essa questão do intelectual. Às vezes a pessoa é até um intelectual, mas na questão espírita ele não sabe explanar. E aquele que né? Talvez não seja tão intelectual assim, mas descreve aquilo como da forma que a espiritualidade está lhe mostrando e que muitas vezes é algo falso. E aqui ele vai contar mais à frente quando ele diz: para melhor fascinar aqueles a quem deseja iludir e para dar mais peso às suas teorias, apresentam-se sem escrúpulos sob nomes que os homens só com muito respeito pronunciam. Então, às vezes ele procura sua sintonia, dizendo que é um espírito venerando, que é um espírito de luz, que é um espírito maravilhoso e que você deve, né? Você deve acreditar cegamente. Não é bem assim. Eu tinha um grupo, né, de estudo físico, né, onde tinha mais ou menos umas 30 pessoas que estudavam toda semana. E lá um dia chegou uma moça, né? E essa moça que foi para participar do nosso grupo, para conhecer, se ela gostasse, se tivesse afinidade, ela poderia permanecer, normal. E aí ela gostou e ficou.
Na primeira semana, tudo certo. Na segunda semana, ela deu passividade na mesa, porque ela disse que já era média há muitos anos, já praticava, tudo bem, mas a intenção ali era estudar e praticar com equilíbrio, né? Educando a mediunidade, com conhecimento, sabendo o que estava fazendo. E na minha opinião, ali naquele momento, eu achava que ela sabia, de fato, realmente, tudo aquilo que estava sendo transmitido. E ao final da passividade dela por meio da fala, né, a mediunidade falante, que muitos conhecem de incorporação, quando terminou, ao finalizar ali a mensagem que ela transmitia para que todos estivessem ali, todos presentes ouvissem, né? Aí o espírito se apresenta no final como sendo Dr. Bezerra de Menezes. E aí eu falei, você é o seu mentor? É o meu mentor, é Dr. Bezerra. Ela não falava Dr. Bezerra, ela falava assim, meu mentor é Bezerra. Aí, que bom, tudo bem, beleza. Na semana seguinte, aconteceu a mesma coisa. Bezerra. Aí eu indaguei o espírito, venha cá, você se chama Bezerra ou Dr. Bezerra de Menezes? Que nós temos que ter respeito pelas entidades. Quando se fala aqui de falsos profetas, que eles disseminam ali o orgulho, semeia a desunião, né? A falsa aparência, cria polêmica nos grupos, né? Como ele fala aqui, polêmicas absurdas nos meios aonde você se encontra para trabalhar em grupos ou numa casa espírita, né? E aqui ele fala mais na frente o fermento da discórdia que é disseminado ali dentro. E voltando ao caso da médium, ela falava que Bezerra era o seu mentor. Aí eu falei o seguinte, você já fez a sua formação espírita em alguma casa espírita, já estudou bastante? Ela falou, não, eu estudo em casa. Já estudou o livro dos médios, dos espíritos, todas as obras basilares? Já. Tudo bem, então estava bem, né? Aí eu me perguntei, qual será o objetivo dela aqui em estudar, equilibrar, aprimorar seus conhecimentos e trabalhar com conhecimento? E aí me acendeu aquela luzinha, né? Aí ela falou, não, eu fui num tal lugar e tal, na região mineira, se não me engano, lá tem uma pessoa que recebe, Dr. Bezerra, já escreveu vários livros dele, e me falou que o meu mentor é Bezerra. Tudo bem, não estou eu aqui para discordar de você. Mas, com a minha experiência de trabalhadora, né, onde eu fiz a minha formação numa casa bem conceituada, e não é por esse motivo que eu vou fazer essa avaliação. É pelo fato de estar trabalhando com uma equipe espiritual que me esclarece, né? E eu estou sendo esclarecida que você está sendo enganada. Então, pode até ser um mentor chamado Bezerra, mas não é Dr. Bezerra de Menezes como você, né, gostaria. Eu não quero lhe contrariar, mas o palavreado, tá? A comunicação, as palavras proferidas não eram do Dr. Bezerra de Menezes. Por quê? O espírito que comunica com uma voz, de qualquer maneira, ele não é um espírito de luz. Pelo menos foi o que eu aprendi, tanto na teoria como na prática. O espírito de luz, na condição do Dr. Bezerra de Menezes, eu vou dar um exemplo aqui, né? Vou deixar um exemplo. Observe quando Divaldo Pereira Franco está numa conferência ou ou digamos que seja num congresso, quando ele transmite a mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, ele transmite de forma serena, palavras edificantes, aonde também, pelo fato dele ser um médio de efeitos físicos, aonde ele produz aquele ectoplasma, aquela energia, quando ele dá passividade para esse espírito, através da sua afinidade fluídica, ele traz no seu rosto a sua transformação, que chamamos de transfiguração dos médios. A transfiguração é que naquele momento você observa durante a fala, a transmissão da mensagem dele mediunizado, você percebe uma
aparência, ou seja, uma ligeira aparência do Dr. Bezerra de Menezes, até mesmo a voz, ela fica muito parecida. Então, meus irmãos, essa é a questão dos falsos profetas da erraticidade que você precisa analisar e avaliar quando você estiver trabalhando, né? Caso você venha assistir este evangelho e está começando agora, né, a estudar a doutrina espírita, lhe disseram que você é médium, tem que prestar bastante atenção. Ao mesmo tempo, se você já é uma médium trabalhadora, que já tem experiência, né, não custa nada observar esses cuidados que você precisa, né, avaliar quando estiver trabalhando. Então, continuando, ele diz assim: esses médios geram o fermento da discórdia. Apenas isso bastaria para desmascará-los, né, sobre essa desconfiança que acontece entre eles, né? Agindo assim, eles mesmos dão os mais complexos sentimentos do que dizer ser. Cegos são os homens que se deixam enganar por eles de maneira tão grosseira. Mas há muitos outros meios de reconhecê-los. Os espíritos da ordem a qual dizem pertencer devem ser não somente bons, mas, acima de tudo, devem ser altamente racionais. Pois bem, passai seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso e vereis o que restará. Então, essa questão do crivo da razão, isso eu vou esclarecer aqui para você, justamente quando você escrever uma mensagem psicografada, ou quando você transmitir através da fala, da mediunidade falante, da incorporação, da psicofonia, como vocês conhecem. Então, o que acontece? Psicografou uma mensagem, faça uma avaliação da ortografia, do que você escreveu. Observe as diretrizes de segurança com as questões gramaticais. Observe se as frases estão completas, se os parágrafos, né, estão coerentes com aquilo que você escreveu, se é um segmento da mensagem ou se é algo desconexo. Então, aí você vai observando essa avaliação do crivo da razão. Por que muitos médios dizem assim: Nancy, eu escrevi uma mensagem lá no meu grupo e o espírito que assinou a mensagem colocou lá, Dr. Bezerra de Menezes. E o meu dirigente disse que não era Bezerra de Menezes. Não se preocupe. Às vezes você está sendo testada. Mas quem foi que fez essa avaliação para dizer, né, para invalidar aquilo? Será se um médium vidente, no momento que você estava escrevendo aquela mensagem, ele reportou aquele ambiente através da sua sintonia? Será se ele verificou? Porque se ele verificou, ele tem condições de descrever o espírito comunicante. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Por isso que tem que estudar, tá? E aqui, continuando, ele diz: concordareis, portanto, comigo, todas as vezes em que um espírito indicar como remédio para os males da humanidade, ou como meio de atingir a sua transformação, coisas fantasiosas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, ou quando formula um sistema contrário às mais vulgares noções da ciência, não passa de um espírito ignorante e mentiroso. Então, esse evangelho de hoje, eu gostaria que vocês avaliassem essa fala, esse esclarecimento que eu estou deixando para vocês hoje. Faz parte do nosso aprendizado, faz parte da nossa parcela de contribuição para o nosso aprimoramento e a nossa evolução na Terra. O médium evangelizado, ele pode trabalhar em qualquer ambiente, desde que tenha equilíbrio, confiança e responsabilidade. Da mesma maneira, é estudar o Evangelho, porque o Evangelho aqui é uma continuação do Livro dos Espíritos. Veja bem, essa lição dos falsos profetas, você tem que ler, reler, estudar, observando os mínimos detalhes aqui, quando você estiver trabalhando mediunicamente, tá? Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Obrigada por nos seguir, obrigada por nos encontrar. Obrigada por nos assistir. Até o nosso próximo encontro. Não deixe de deixar o seu like
e fiquem na paz do Mestre Jesus.